um vídeo que eu fiz falando um pouco mais sobre o PGBL, Previdência Privada, e como usar esse tipo de investimento para ter um benefício fiscal, eu recebi um comentário no vídeo dizendo mais ou menos: os fundos de previdência são extremamente elevados, que a previdência privada é um péssimo investimento, que a gente aplica 1.000 hoje e no momento do resgate tira 100, porque sempre vai dar menos do que a gente aplicou, e também que existem sim, que existe o risco de os fundos de previdência privada darem negativo por conta das empresas quebrarem, enfim, acredito que seja da própria gestora, talvez, eventualmente quebrar. Acontece que eu li esse comentário e essa pessoa me disse que eu não havia exposto todos os riscos da previdência privada. Respondi dizendo que era um ótimo tema para eu trazer de vídeo para cá, e cá estou para falar um pouco mais sobre previdência privada, quais são os riscos, será que realmente a previdência privada é um vilão da forma como falam? Esse comentário aqui, mas infelizmente a pessoa que comentou isso no meu vídeo excluiu esse comentário. Eu até fui lá procurar, mas não achei. Vamos começar pelo começo. E o começo é que se você chegou agora no meu canal, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada, e aqui nesse canal eu falo sobre investimentos, finanças e economia, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever por aqui. Talvez não fique muito claro para as pessoas, para os investidores, é que a previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento. Então, se você não tem familiaridade com um fundo de investimento, fica aqui que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. De uma forma muito simples, para qualquer pessoa entender, um fundo de investimento a gente pode imaginar como se fosse uma conta corrente. Imagina uma caixinha. E dentro dessa caixinha, existe uma pessoa, que é o gestor do fundo de investimentos, que ficará responsável por todo o recurso financeiro, todo o dinheiro que tiver ali dentro dessa caixinha, ele pegar esse dinheiro e ele investir em produtos de investimento. É claro que cada fundo de investimento vai ter a sua classificação, vai ter o seu objetivo, vai ter as suas características. Então, no universo, dos investimentos, do mercado financeiro, existem uma série de classificações de fundos de investimento e existem uma série de fundos de investimento muito diferentes um do outro. Então, basicamente, partindo do princípio, a gente pode imaginar que um fundo de investimento é essa caixinha, onde vários investidores que gostaram da característica daquela caixinha e do objetivo daquela caixinha de investimento vão alocar os seus recursos ali, todos, é claro, com o objetivo de ter rentabilidade, e o gestor, de acordo com a característica dessa caixinha, que seria o fundo, ele vai pegar esse recurso de diversos investidores e vai comprar os ativos. Então, vamos supor que esse fundo de investimento seja um fundo de investimento de renda fixa. Nesse caso, esse gestor ele vai pegar esse dinheiro e ele vai comprar ativos de renda fixa. Pode ser que sejam ativos de emissão bancária, então esse gestor vai comprar LCI, LCA, CDBs, eventualmente pode ter ali também títulos públicos, que não é de emissão bancária, mas também é renda fixa. Então esse gestor vai comprar títulos públicos e vai fazer a gestão desses recursos comprando e vendendo esses ativos no momento que for oportuno. Lembrando que esse gestor é um investidor profissional, Então esse fundo de investimento é um investimento profissional e aí tem acesso a produtos de investimento muitas vezes diferentes do que nós, como investidores, pessoas físicas, fôssemos fazer esse tipo de compra e venda de ativos, eventualmente a gente não teria acesso a muitos desses produtos que a gente tem acesso estando alocado, investido em um fundo de investimento. Um fundo de previdência privada é um fundo de investimento. Claro que tem as suas características específicas da previdência privada, mas não deixa de ser um veículo de investimento, da mesma forma que um fundo de investimento é. Então, cada previdência privada, cada fundo de previdência privada vai ter as suas características. Pode ser que seja uma previdência privada de renda fixa, pode ser que seja uma previdência privada de renda variável. A taxa de administração, que é a taxa cobrada dos investidores pelo fundo de investimento, para que realmente seja remunerado esse trabalho que o gestor faz, que a equipe de analistas faz e todos os outros trabalhos que esse gestor e essa casa, essa gestora faz, sejam remunerados, que afinal ninguém trabalha de graça, gente? Então, cada fundo de investimento vai ter a sua taxa de administração. Pode ser que exista um fundo que tenha uma taxa de administração de 0,8% ao ano, que é uma taxa relativamente baixa. Pode ser que tenha um outro fundo de investimento que a sua taxa de administração seja de 2% ao ano, que é uma taxa um pouco mais elevada, mas se o gestor estiver fazendo bem o seu papel,
vale a pena pagar essa taxa se estiver trazendo um retorno, né, superior àquele que é o que a gente espera. Então, quando a gente fala em previdência privada, nós não podemos esquecer que é um fundo de investimento, então também vai ter taxa de administração. Aí eu trago um pouco da questão da previdência privada como vilão. O que isso significa, né? Que até pouco tempo atrás, os grandes bancos que realmente detinham a maior parte dos fundos de previdência, eles tinham algumas taxas que cobravam, seja a taxa de aplicação, seja a taxa de saída, que era a famosa taxa de carregamento, né? Então imagina, você precisa pagar uma taxa para você aplicar em um fundo de investimento de previdência privada, ou você ter que pagar uma taxa, que também seria a taxa de carregamento de saída, para você resgatar o valor que você tinha aplicado ali naquele fundo de previdência. Realmente não fazia sentido. Então é óbvio que quando um fundo de previdência tem taxa de carregamento, não é uma boa alternativa de investimento. Hoje em dia, a maioria dos fundos mais novos, né, e os fundos que até são antigos, mas se remodelaram, a maioria deles não tem mais taxa de carregamento, nem de entrada, nem de saída. Mas existem sim alguns fundos de previdência que ainda cobram esse tipo de taxa. E aí a gente vê a previdência privada como um vilão por conta, eventualmente, dessas taxas que eram cobradas. Um outro fator que talvez faça com que os fundos de previdência sejam vistos como vilão. Antigamente, também, as taxas de administração, que é essa taxa que a gente paga para remunerar o trabalho do gestor, enfim, essas taxas de administração cobradas nos fundos de investimento de previdência privada eram muito altos. E a rentabilidade dos fundos de previdência eram assim, chegavam a ser ridículas. Vou usar bem esse termo, né? Se a gente pega alguns fundos de previdência, eu vou até aqui falar alguns fundos de previdência do Banco do Brasil, alguns fundos de previdência da Caixa, são os piores, assim, né? Dos atendimentos de consultoria de investimentos que eu faço e eventualmente vem algum cliente que tenha alocado a sua previdência em um fundo do Banco do Brasil, em um fundo da Caixa Econômica, normalmente são fundos muito ruins. Às vezes são fundos que ainda têm taxa de carregamento, uma taxa de administração muito elevada para o trabalho que esse gestor está fazendo ali, que não é um trabalho assim, vamos dizer, grandioso, porque a rentabilidade também não chega a bater o CDI. Então, é isso que a gente precisa avaliar. E, de novo, existem fundos e fundos de previdência. Então, não é que todo produto de previdência privada, independente do fundo e etc., seja ruim. Não, é que existem fundos de previdência ruim. Da mesma forma que existem fundos de investimentos normais, que não são fundos de previdência, que também são muito ruins, que cobram taxas caras, que não entregam retorno, que a estratégia não faz muito sentido. Agora, falando um pouco sobre as características dos fundos de previdência, e que aí também faz com que esse produto de investimento ele seja visto como vilão, que é a falta de informação das pessoas e também dos profissionais que trabalham no mercado financeiro, infelizmente, sobre os produtos de previdência privada. Isso é porque a maioria das pessoas não sabe explicar o que é uma previdência privada. Realmente não sabe explicar quais são os benefícios de fato e quais são, de repente, os malefícios que podem haver ou, de repente, as coisas que podem acontecer quando um investidor investe em uma previdência privada. Vou tentar trazer um pouco mais para a prática, assim, para ficar mais fácil de entender, tá? Dentro da previdência privada, nós temos dois tipos de planos que podem ser feitos. E aqui eu não estou falando do fundo, porque o fundo, existem uma infinidade de fundos, fundos de renda fixa, fundos de ações, fundo multimercados dentro da classificação de previdência privada. Então aqui eu estou falando da previdência privada em geral. A gente tem dois tipos, a gente tem o VGBL e nós temos o PGBL. E essas duas modalidades são completamente diferentes. Além de nós termos essas duas modalidades de previdência privada, nós temos também duas formas de tributação. A gente tem a tributação regressiva e a tributação progressiva, e também são 100% diferentes, tanto na alíquota cobrada, quanto na alíquota cobrada no momento do resgate, principalmente. Enquanto uma vai regredindo com o passar do tempo e indifere a renda que você tenha no momento do resgate, né? Nós temos o outro que seria o progressivo, que é uma alíquota que ela vai sim também observar
qual que é o valor da sua renda declarada na sua declaração de imposto de renda e aquele resgate ele entra como uma renda para você. Então a alíquota de imposto de renda que você paga quando você escolhe o regime progressivo de tributação, ela não muda conforme o tempo que você tem esse investimento aplicado. Ela vai mudar no momento que você efetuar o resgate, dependendo de quanto você declara de renda ali na sua declaração de imposto de renda. Então veja como são duas coisas completamente diferentes e infelizmente os profissionais que vendem esse tipo de produto de investimento não sabem explicar essas diferenças. Inclusive, tanto o VGBL, você pode escolher um VGBL progressivo ou um VGBL regressivo, quanto no PGBL, você pode escolher um PGBL regressivo e um PGBL progressivo. E existem formas completamente diferentes de escolher cada um dos tipos de previdência para a sua realidade. Eu não estou ganhando nada por falar da previdência privada aqui, mas o que eu quero te dizer é que existem sim situações que vale a pena fazer uma previdência privada. Principalmente, eu diria até sobre a questão da sucessão, ou sobre outras características, por exemplo, que a gente consegue ter de benefício na previdência privada que a gente não consegue ter em outros produtos de investimento. Aqui eu vou citar uma característica que eu acho que é bem relevante, né? Quando a gente aplica em um fundo de investimento de previdência privada, eventualmente, se a gente não está gostando daquele fundo de investimento, ou se não faz mais sentido esse fundo de investimento para a estratégia da sua carteira ou dos seus objetivos, você não precisa resgatar o seu investimento desse fundo de previdência e aplicar em outro. Você simplesmente pode fazer a portabilidade. Então, eu faço a portabilidade de um fundo de investimento para outro fundo de investimento de previdência privada sem incorrer no resgate. E isso a gente não consegue fazer em nenhum outro tipo de produto de investimento. Então veja, aqui a gente tem um benefício que é muito interessante, a questão da portabilidade. Claro que existem regras e essas regras sempre precisam ser observadas, mas olha só que interessante que é a gente não precisar resgatar, incorrer ali na cobrança da alíquota de imposto de renda para aplicar em outro lugar só porque a gente quer mudar a estratégia da nossa carteira. Ah, Luana, mas existem vários riscos, sem sombra de dúvidas que existem vários riscos. Em todos os produtos de investimento a gente vai ter risco, né? E se alguém te falar o contrário, reflita, porque em todo produto de investimento a gente vai ter algum tipo de risco, mesmo que seja mínimo. É claro que você precisa identificar aquele risco que você está disposto a correr. Então, eventualmente, se eu vou aplicar em um fundo de previdências de ações, eu sei que a volatilidade desse fundo de investimento de previdência, ele certamente vai ser muito alto, né? Se eu aplicar, de repente, em um fundo de investimento de previdência privada que seja de renda fixa, com baixa volatilidade, mais conservador, eu sei que possivelmente o retorno que eu vou ter aí é algo muito próximo ao CDI. Então, eu preciso entender que falar que o produto de previdência privada é ruim é generalizar demais. Nas consultorias de investimento que eu faço, inclusive, eu faço muita readequação de fundo de previdência. Então, de repente, vem uma pessoa que já tem uma certa idade, que está pensando na sucessão patrimonial, e a previdência é muito interessante para isso. Ela chega para mim e fala: Luana, eu não sei se esse fundo de previdência aqui que eu estou alocada é a melhor opção. Eu também não sei, de repente, se é bom eu estar nessa previdência privada, o que faz mais sentido. Então, óbvio que eu vou identificar os objetivos desse meu cliente de consultoria de investimentos, eu vou entender também para que está aplicado nessa previdência, qual que é a renda dessa pessoa, qual é a forma da declaração do imposto de renda. Então, é uma série de perguntas, né, e de informações que eu coleto desse meu cliente para entender se faz sentido permanecer na previdência privada, se faz sentido efetuar o resgate da previdência, alocar em outro produto de investimento, ou, eventualmente, se faz sentido a gente fazer uma portabilidade, sair desse fundo e ir para um fundo que seja melhor. Inclusive, se você tem mais de 300 mil reais em investimentos, né, em patrimônio financeiro, e você quiser a minha avaliação gratuita da sua carteira de investimentos, escreve aqui embaixo para mim nos comentários. Eu vou deixar, inclusive, um link de um formulário aqui na descrição desse vídeo, e se você quiser ter o meu contato direto para a gente conversar, para quem sabe eu avaliar e ser a sua consultora de investimentos, já escreve aqui para mim e já responde o formulário que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo muito mais aprofundado falando sobre a previdência privada, escreve aqui para mim nos comentários que eu vou fazer, porque a ideia desse vídeo de fato foi responder esse comentário e falar que existem sim N riscos de investir na previdência privada, mas que não, a previdência privada não é um vilão como muitas pessoas alegam, e que eu nunca mais vou investir na previdência privada. Muitas vezes
quem te vendeu esse produto de previdência privada não te falou todas as informações que você precisava saber. E muitas vezes a previdência privada não fazia sentido para você, para sua vida e para os seus objetivos. E por isso que é tão importante a gente ter um profissional ao nosso lado que de fato vai nos orientar e nos sugerir os produtos de investimento que são os melhores para nós. E não os melhores para ter comissionamento, não os melhores para bater meta. Então, aqui fica o meu recado. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita, já dá um like aqui, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. E aproveita também para me seguir nas minhas outras redes sociais.